A gente via com uma certa desconfiança. Emblemático um pouco de tudo aquilo que estava acontecendo. O ano foi um pouco ambíguo. A gente era muito otimista. Foi realmente uma certa dose de ingenuidade. Da possibilidade da democracia. Início de liberdade com resquícios de abuso de poder. Tapão na cara. Aconteceu coisa pra caralho. Altos e baixos. Meu grande amigo Marcelo morreu. Enfim, a vida. É o que fazia realmente sentido quando você tem 20 anos e monta uma banda de rock. Aí você não vai estar sozinho, você vai estar com esses outros amigos em outros lugares que montaram também uma banda de rock. E essa época dos anos 80, principalmente desses 30 anos atrás, esses discos foram discos de autoafirmação dessas bandas, né, todas, né? Do Ira, tinha Legião, tinha Paralamas, Titãs, nossa, tantas bandas, né? A minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, não vou querer meus olhos escurecer, pois eles querem meu sangue, verão o meu sangue. Cabeça de Dinossauro é o nosso terceiro disco, gravado em 86, e ele tem uma importância muito grande. Despertou a atenção do público pra gente. E a gente se deu conta disso logo no show que a gente fez no Projeto SP, o show de lançamento, um ano depois de um show no mesmo Projeto SP, onde tinham menos pessoas na plateia do que em cima do palco. Um ano após toda a nossa história complicada do ano de 85, estava lotado. E mais do que isso, as pessoas já sabiam cantar as músicas do disco. O Cabeça de Dinossauro ainda saiu a sua primeira edição com 2 músicas vetadas para a radiodifusão. Bichos Escrotos, que era proibida de tocar, as rádios preferiam pagar a multa e tocar, porque as pessoas pediam. Bichos, somos bichos, baratas, os imensos todos, ratos, entre sapatos, do cidadão civilizado. O Selvagem é o nosso terceiro disco, de 1986. A gente sentiu uma vontade de não continuar naquela mesma trilha, né? Deu vontade de fazer uma coisa mais experimental, uma coisa diferente. O Selvagem, o Herbert fez. A gente morava no mesmo prédio. Eu ouvi as demos de cassete desse disco e que já era incrível. Aquela foto da capa, talvez eu tenha sido o fotógrafo do Pedro que estava lá nesse acampamento lá em Brasília. O nome e a capa vieram antes das músicas. Vamos botar essa foto aqui na capa. Começou assim, sabe? E era a foto do meu irmão no acampamento em Brasília. E que normalmente vai dar Selvagem. Selvagem com a interrogação. Começou daí. Uma brincadeira mesmo interna assim que a gente resolveu provocar a gravadora. Não vamos botar a foto da banda, vamos botar uma foto diferente. Vamos inventar uma coisa diferente. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. Polícia para quem precisa. Polícia! 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 Se quer resistir, ajudar. Se quer resistir, pra fazer. Você que não pode se parar. Você que não pode se perder. Polícia para quem precisa. O Cabeça de Dinossauro, quando saiu, foi realmente arrebatador. Foi assim, um soco, um tapão na cara.
E ao mesmo tempo a gente estava fazendo o 2, que era um disco mais, não lúdico, mas mais lírico, né? Com Andréa Doria, que falava de florestas, de diamantes, de vidro, do Daniel na Cova dos Leões, e de Tempo Perdido, e o Cabeça Dinossauro, era um disco de rock. E ali eu percebi e falei assim, cara, a gente não faz mais rock nesse sentido, né? Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Vivendo e Aprendendo foi importante para o Ira, foi um disco que deu a autonomia de voo para a banda, onde a gente se produziu, né? A gente já sabia bem o que a gente queria no estúdio, embora o disco tenha assinatura de 4 produtores, né? O Ira foi muito importante na questão do conceito do disco. A gente chamava o conceito desse disco, que era o padrão anti-puta-som, né? Porque todos os discos na época tinham um som explosivo, os Titãs tinham um som sempre... Era um som de época, né? Era um som que era muito da cara dos anos 80, né? Então ele é um disco que tem muitos efeitos estéreos. Se você ouve com fone de ouvido, você percebe que uma voz, uma hora canta de um lado, depois na segunda vez ela vai cantar do outro lado. Eu ia com um esqueminha na mão, onde eu escrevia justamente essa coisa, sabe? Violão sem efeito do lado esquerdo no fone. A voz, Envelheço na Cidade, a resposta primeiro começa do lado direito. Na hora da mixagem eu punha aquele papel bem grande em cima da mesa de som e falava, olha, é assim que tem que ser, né? Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção. Tinha os elementos políticos ainda de uma abertura política recém-chegada no país, né? Então era através do rock e de algumas músicas da canção brasileira que os hinos de revolta, da juventude eram levantados, né? A gente era muito otimista, estava achando tudo muito bom, assim, as coisas que estavam acontecendo, a possibilidade da democracia, de ver o Brasil a possibilidade de andar para frente, assim, sem amarras, a possibilidade de ter informações de fora que a gente não tinha, assim, era mais pela possibilidade das coisas do que pelas coisas que estavam acontecendo mesmo. Então, quando aconteceu aquela abertura, no comecinho dos anos 80, e se deflagrou mesmo em 85, 6, todo mundo botou a boca no mundo. Então tinha muita coisa represada, musicalmente e intelectualmente, que foi posta para fora nesse momento aí, né? Não é que que era fácil. O próprio episódio da prisão, que também não é determinante para o disco. O disco existia já, ele é apenas dos disparadores até da inspiração para uma faixa, mas ele também era emblemático um pouco de tudo aquilo que estava acontecendo, essa transição, desse início de liberdade com resquícios de abuso de poder. A gente via com uma certa desconfiança, assim, porque em 85 a gente estava querendo o Tancredo Neves de presidente e veio o Sarney. E aí em 86, que foi um baque violentíssimo, assim, para quem estava nos seus 20 anos de idade. Na verdade, o ano foi um pouco ambíguo, porque ele foi promissor de uma certa forma, o disco chegou a vender muito, a gente fez bastante shows, o público cresceu e tudo, mas aí veio o pessoal escondendo o boi no pasto, né? Aí o plano cruzado fez água e partimos para o plano Bresser, eu acho, né? Então a gente vivia de planos em planos, essa é a lembrança. Tinha 23 anos, uma certa dose de ingenuidade que hoje eu não tenho mais, embora eu não seja um cético, eu sei muito mais de tudo, inclusive das minhas próprias limitações, de como eu me relaciono com o trabalho, enfim, aconteceu coisa pra caralho, altos e baixos, meu grande amigo Marcelo morreu,
enfim, a vida. Assim como os órgãos do Marcelo sobreviverão nos corpos de outras pessoas, a arte dele continuará na música e no espírito dos Titãs. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger. Enquanto eu andar. Hoje em dia tem muito mais gente, tem essa loucura da internet, tem acesso a tudo, é um mingau gigante. Muita gente que faz música faz procurando, almejando, e é legítimo, tá? Mas é muito menos a própria qualidade da música do que a quantidade de likes ou de dinheiro que ela possa vir a produzir. Em vez de olhar para aquilo que é originalidade, você tende a tentar atingir aquilo que é expectativa, e a expectativa do público está sempre ligada àquilo que fez sucesso. E hoje em dia você tem a música na internet, né? Você ouve a música em shuffle, né? Então você ouve a música da tua banda, aí toca uma outra banda e outro artista, mistura tudo, né? Você perde um pouco o conceito do álbum, que eu acho super bacana isso de você terminar um disco, você virar pro lado B, né? Onde as músicas mais radicais estão guardadas. Que vejo flores em você, que vejo flores em você. E todos esses caras foi esse momento que realmente marcou e disse assim, olha quem são da onde vieram esses caras e por que eles estão aqui. Porque eles fizeram isso aí. É só isso. Eu pergunto para o auditório, qual é a música? Hã? Como é que é? Olha, eu não entendi nada. Vamos ouvir Bichos Escrotos. Vamos... Na guitarra, Marcelo Fromer. Paradas, indígenas e patas, ratos entre os sapatos.